e que vem fazendo um trabalho extraordinário na cidade do Rio de Janeiro. E vai ser um prazer esse bate-papo hoje com o nosso amigo, o pastor Ricardo Pinudo, que já está ao vivo. E eu quero dar boa noite, meu amigo Ricardo Pinudo. Boa noite, Cacau. Boa noite a todos aí, todo o povo que está nos assistindo agora. Para a gente é um privilégio muito grande poder estar junto e poder conversar aí sobre muitos assuntos aí pertinentes desse tempo que nós temos vivido aí na pandemia. E para a gente vai ser um prazer muito grande poder estar desenvolvendo aí esse assunto, conhecendo novos amigos, novas pessoas que vão nos acompanhar com certeza. Ricardo, você é o fundador e o coordenador do Craque da Paz. Conte um pouco a história, como começou esse projeto em sua vida. Então, na verdade, isso tudo tem o início desse movimento, né, do Craques da Paz, desse nosso tempo aí, essa organização, mas na verdade inicia lá em 88, né, na verdade, quando eu começo a jogar de futebol, onde joguei nas categorias de base do América, no Madureira, fui jogador de futebol profissional aqui no Serrano e fora do Rio de Janeiro, e aí depois encerrei minha carreira, eu abro mão da minha carreira aí com 26 anos em prol de um convite, né, da parte de Deus e das oportunidades que surgiram para que a gente trabalhasse com agora do lado de fora de campo, fazendo a mentoria de atletas. E aí trabalhei com atletas de Cristo, trabalhei na Convenção Batista Carioca, até que agora na Igreja do Recreio nasceu a ideia de montar esse projeto Craques da Paz com outros jogadores também de futebol, né? E com isso a gente tem podido contribuir com essa questão e é um braço social também, é um braço que vai além da eclésia, vai além da instituição igreja e vai poder ser uma ferramenta de utilidade muito grande, não só no meio do futebol, os atletas, mas também na sociedade, no modo geral. Ricardo, a juventude gosta muito de esporte. A juventude gosta de ver seus ídolos jogando. E esse trabalho que você realiza juntamente com outras pessoas, o Fabinho, que foi campeão do mundo pelo Internacional, é seu parceiro nesse projeto, e você tem levado esse projeto nas comunidades. Como a juventude tem sido beneficiada com esse projeto? Essa juventude tem realmente conseguido levar a sério esses ensinamentos que vocês fazem, que não é jogar futebol, tem toda uma doutrina por trás disso. Fala um pouco sobre essa experiência. Essa juventude tem sido beneficiada com o esporte, com o aprendizado da palavra. Como é que é isso? Então, tem sim uma das ferramentas que a gente tem na parte de ajuda, né, desses adolescentes, não é só dentro do futebol, do esporte, mas também a mudança, né, Cacau, que eu tive durante muito tempo, que eu trabalhei com atletas, trabalhei com jogadores que estavam em atividades e jogadores também que pararam a atividade. Não só os atletas, mas também os jovens que se interessam por esporte, que se interessam praticamente pelo futebol, mas eles não são necessariamente atletas, né? Então são torcedores, são meninos que trabalham que gostam, né, dos seus clubes, ou que praticam aí o futebol amador, a pelada, ou judô, jiu-jitsu, ou qualquer outro tipo de esporte. Eles são atraídos por essa ferramenta, por esse instrumento que é o esporte, né, ou o futebol, o esporte que eles praticam. E é uma alternativa que você tem de poder influenciar, como já tive experiências com escolinhas de futebol, a questão da escola, por exemplo. Meninos que não estudavam,
e que a partir do esporte, a partir da escolinha de futebol, eles passam a se integrar numa escolinha de futebol, numa escola, e eles passam a estudar. Então, já teve ocasiões que eu trabalhei com o Jorginho, né, tetracampeão do mundo, lá em Guadalupe, numa comunidade, a comunidade do Muquiço, uma comunidade muito conhecida naquela região ali de Guadalupe, Deodoro, e ali nós tivemos várias conquistas, vários resultantes, de poder conversando com a diretora, meninos que tinham comportamentos de envolvido, né, com crime, meninos que tinham comportamento de insubmissão, de disciplina, e a partir daquele momento que nós exigíamos que eles tivessem matriculado nas escolas, e nós íamos lá nas escolas, e com esse feedback da escola nós conseguimos controlar e melhorar a performance dele dentro da escola, na questão pedagógica. Então, são conquistas que a gente tinha, a questão de envolvimento com tráfico, né? Envolvimento com funções ilícitas. Então, a gente conseguiu, por várias vezes, esse sucesso aí, que foi uma contribuição muito boa. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. As comunidades hoje, nós sabemos que o tráfico tem uma influência muito grande, muitos adolescentes usando drogas. E eu pergunto a você, vocês têm algum tipo de assistência após esse encontro em campo para levar essa juventude para um tratamento? Qual é a estrutura hoje que há ao redor desse projeto, com as igrejas ajudando? Há especificamente um local que possa cuidar dessas pessoas, desses adolescentes? Porque a gente sabe que a questão da droga hoje é algo extremamente sério e preocupante no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro de um modo muito específico. E nós sabemos que as igrejas evangélicas fazem um trabalho muito forte nesta questão. Dá uma palavrinha para os nossos espectadores a respeito desse trabalho. Então, lá na nossa igreja, nós temos um trabalho fortíssimo, né, com dependentes químicos, a nossa igreja, a Igreja do Recreio, em parceria aí com o nosso Centro de Ação Social, que fica em Vargem Grande, que eu já há um ano eu estou à frente lá do Centro de Ação Social e da extensão da nossa igreja também em Vargem Grande. Então, nós temos um trabalho lá com esportes e também a ação do Crack da Paz com algumas comunidades. A gente consegue detectar e consegue passar nesse filtro e indicar para a nossa igreja o trabalho que a gente tem com o trabalho de dependente químicos, com a secretaria, né, do Celebrando a Vida, que a gente consegue indicar e algumas pessoas, algumas famílias, nós já podemos ajudar e poder contribuir. A igreja tem parceria com várias casas de recuperação, onde a gente consegue indicar algumas crianças, alguns jovens, alguns adolescentes, com apoio também de psicólogos, com apoio de terapeutas, que nós já tivemos casos de meninos em clube que com a vida, né, as anomalias que acontecem nas famílias, nós conseguimos reverter algum quadro, meninos que jogavam em clubes grandes, né, hoje, né, estão jogando em clube grande porque conseguiu essa ajuda, essa terapia. Então nós temos um tripé, né, tem o Craques da Paz, tem a Igreja do Recreio e tem o nosso Centro de Ação Social, que é o nosso Casa Cap, que fica lá em Vargem Grande, que hoje nós já temos trabalhado também com algumas crianças, alguns adolescentes, famílias, meninos que atuam no Flamengo também, em apoio a famílias, não só nisso, mas lá nós temos ajuda social, ajuda de cesta básica, legumes, frutas, verduras. Eu vou chegar nesse outro ponto, mas eu queria também falar com você que a Convenção Batista Brasileira tem um trabalho muito forte na área da recuperação, que é a Cristolândia. Sim, e a Igreja do Recreio dá muito apoio a esse trabalho da Cristolândia. Sim. São milhares de pessoas que estão espalhadas no Brasil se tratando. Nós temos vários deles fazendo universidades, se formando, casando, voltando para suas famílias. Então, é um trabalho muito conhecido no Brasil, que é a Cristolândia,
e que a Igreja do Recreio tem abraçado isso de uma maneira bastante contundente. Foi lançado lá na igreja. Pessoas que saíram desse trabalho seu também, que já foram para Cristolândia. Então, esse trabalho, então a Cristolândia, ela trabalha numa faixa etária maior, né? Uma faixa etária, porque no futebol é difícil, a gente não chega a esse nível, né, de envolvimento com drogas. Dificilmente o menino ele consegue chegar a esse nível ainda jogando, né? Então, nós tivemos só um caso que nós tentamos, foi o Valdirã, que jogou no Vasco, e ele chegou a estar na Cracolândia. Houve uma comunicação, nós tentamos nos aproximar. Na época o Vasco até ajudou, mas ele se transferiu para São Paulo e de lá se envolveu com outros grupos e aí veio a falecer. Mas no futebol, as crianças e adolescentes, eles não conseguem ter esse nível, né, de envolvimento tão profundo com a droga e ainda atuando. Então, mas nós fazemos um trabalho mais de prevenção e com aquele trabalho que às vezes é complicado na família. Às vezes não necessariamente o menino ele tem, mas ele vive num mundo conturbado, às vezes é um irmão, às vezes é o pai, e aí a gente tenta ajudar e a gente consegue ter um resultante muito grande. A Cristolândia ela foi o lançamento na nossa igreja, né, tida como a mãe da Cristolândia aqui no Rio, a Igreja do Recreio que abraçou, e com certeza tem colhido resultados muito grandes. Não só a Igreja do Recreio, né, Cacau, mas o envolvimento da Igreja Evangélica sobre esse assunto drogas em São Paulo, muitas igrejas, nós temos aí resultados tremendos que a igreja, que a sociedade, que a igreja tem podido levantar e deixar esse legado para a sociedade. São números que muitas vezes não vêm à tona, mas se nós fôssemos botar na ponta do lápis, a igreja evangélica nesse país, né, dessas igrejas que trabalham especificamente com a dependência química, são números absolutos, são números fantásticos, que assim, dá um legado tremendo e profundo para a sociedade, a nível de resultado, a nível de sobrevivência, de socialização, de ressocialização. Assim, infelizmente, esses dados não vêm à grande mídia, mas com certeza é uma grande contribuição que a igreja evangélica faz na sociedade, especificamente nesse assunto. Se fôssemos abordar outros assuntos, né, de terapia, terapia ocupacional, terapia social, psicologia, psiquiatria, questão de empregos, né, portas de empregos, de alimentação, de conflitos familiares, de casamentos que são recuperados, aí são números infinitos, se a gente fosse relatar aqui. Agora, uma outra questão, Pinudo, você que trabalha no mundo do futebol, do esporte, há muita gente que pensa que todos os jogadores estão bem de vida. Qual exatamente é a realidade desse mundo? Porque a gente encontra muito adolescente, às vezes até criança se preparando para ser jogador de futebol, e a gente acha que todos eles estão bem, estão ganhando muito dinheiro. Qual é a realidade desse mundo? A verdade é duríssima, né? O futebol, vou dar assim, um dado bem superficial, bem rápido, reduzido, mas o futebol, assim, o mundo do futebol profissional, na verdade, segundo as últimas estatísticas, são a média de 90% dos jogadores de futebol no Brasil vivem de um salário mínimo. E isso, um salário mínimo, teoricamente dizendo, porque tem alguns que assinam o contrato de um salário mínimo na carteira não, no contrato, e não recebem. Mas 90% um salário mínimo. Nós temos aí desses 10%, 8% ganham mais do que um salário mínimo, salários que são significantes, mas não estratosféricos no que se refere ao futebol. E nós temos, melhor dizendo, 7%. E 3% é chamado alto rendimento. 3% são os números que fazem só que esses 3% é que fazem a engrenagem girar. É a mídia, é o que vem a mídia, porque você pega aí os clubes grandes,
nós temos aí, vamos botar 15 clubes grandes no Brasil. Cada clube grande profissional tem a média de 25 a 30 jogadores. Mesmo nesses clubes grandes, não são os 30 que ganham acima de 100 mil. Né? Mesmo nesses grupos aí, eu vou botar o Flamengo hoje e Palmeiras é uma exceção, né? Talvez São Paulo, mas a grande maioria são 10, 15. Metade disso aí é bem menos do que 100 mil. Então, só que esses números, esses 3%, é que fazem a engrenagem toda girar e é o que de mídia televisiva, né, elas trabalham em cima das notícias desses 3%. Então, os 3% faz um barulho tão grande, que passa a ideia de que o mundo do futebol é um mundo milionário, né, um mundo riquíssimo. E, na verdade, assim, o que se refere a jogador de futebol, a realidade é muito dura. É muito duro. O que é muito evidente no futebol é que esses dos 90%, eles podem, da noite por dia, fazer parte dos 3%. Né? O futebol, ele é muito democrático, ele é agregador, então os muros quase que não existem. Né? Então as pessoas podem transicionar de um dia para a noite. E quando eu digo dia para a noite, muitas vezes é literal. Né? Literal. O menino joga no Madureira, ele faz um jogo bem, ou 2, 3 jogos bem, e de um dia para a noite ele sai de X para 200X. Então, assim, nenhum outro mercado, né, nenhuma outra profissão pode dar uma mudança tão abrupta, tão instantânea quanto o futebol. É isso que torna quente o negócio do futebol, entendeu? Agora, pastor Ricardo Pinudo, você trabalha hoje num projeto grandioso que fica em Vargem Grande. E ao redor desse local, Vargem Grande, há muitas comunidades. E eu sei que semanalmente são toneladas de alimentos que você está lá representando a Igreja Batista do Recreio, que tem uma visão fantástica na área social. Eu pergunto a você, são quantas famílias atendidas semanalmente, com cestas básicas, legumes, quantas famílias são realmente atendidas? E eu pergunto o seguinte, nesse período que estamos vivendo de epidemia, aumentou muito a quantidade de pessoas que vão procurar ajuda, e ajuda de alimentos, mas também ajuda psicológica. Fale um pouco sobre esse trabalho, porque é um trabalho referência no Rio de Janeiro. Cacau, realmente, assim, graças a Deus, a gente sem nenhuma vaidade, a gente sabe que isso aí é fruto, não é só da nossa igreja, a Igreja do Recreio é uma igreja mãe, né? É uma igreja fundadora desse projeto. Nós vamos fazer agora 20 anos o Centro de Ação Social, o CasaCap, agora, nesse ano. 20 anos já, foi inaugurado em 2001, e esse ano faz 20 anos lá o CasaCap. E, infelizmente, né, não sei se vai dar para a gente fazer uma festa, acredito que não vai dar tempo, né, ainda não vai ter essa liberação, mas nós estamos muito, muito alegres pelos resultados que têm sido feitos. Uma responsabilidade muito grande, como eu disse, são vários irmãos, são vários braços dados ao redor dessa obra, uma obra que já dura aí 2 décadas, né? Que faz um trabalho com mais de 25 comunidades ao redor do CasaCap e fora e distante do CasaCap. Nós atendemos gente, assim, pontos isolados, em comunidades até Santa Cruz, né? Em outras comunidades, como Rocinha e por aí fora. Mas nós temos o foco mesmo, a maioria é ao redor do CasaCap, que Jacarepaguá, Recreio, Barra de Guaratiba, Campo Grande. Então, essa área ali da Zona Oeste tem sido o alvo que nós temos alcançado. Nós já passamos, a última contagem, já passamos de 80 toneladas só nesse período de 1 ano de pandemia. São a média de 200 famílias por quinta-feira.
mas isso não significa que são só 800 por mês, porque a nossa agenda ela passa de um mês. Então, às vezes, a rotação chega a 2 meses. Então, o pano de fundo, todas as quintas-feiras nós recebemos novas famílias, novos pedidos, não só famílias, como comunidades terapêuticas, como comunidades de recuperação de dependentes químicos, outras igrejas também menores da Cidade de Deus, de comunidades, que vêm buscar conosco, né, a Convenção Batista Carioca também, o Lar Batista da Criança, e várias outras instituições que vêm buscar conosco. Então, só de frutas e legumes, nós recebemos por doação direto de 2 irmãos que doam, né, frutas, legumes, verduras, um caminhão que chega com cerca de 1,5 toneladas, 1 tonelada de 700 quilos, só de cesta verde. E além das cestas verdes, nós recebemos também cestas básicas. Então, a média de entre 10 e 15 quilos, as cestas básicas variam. Então, nós temos aí assim, uma quantidade por semana chegando a 3 toneladas aí, 2,5 toneladas por aí de alimentos, né, de doações. Também recebemos fogão, geladeira, mesa, sofá, guarda-roupa. São necessidades de pessoas. O que é necessário para ajudar mais pessoas. Porque a gente sabe que cresce, com essa crise que estamos vivendo, cresce bastante. E o que é necessário para ajudar mais pessoas? Então, nós trabalhamos muito em cima das demandas, né, que vem. A gente não tem o perfil por exemplo, alimentos, eles são diversos, está sempre aberto, doação aberta, direto. Mas, por exemplo, cadeira de roda, fogão, geladeira, agora o que alguém pede que volta e meia tem enchente, né? São pessoas que são deslocadas, são desabrigadas, né? Comunidade ali como César Maia, Coroado, aqui em Jacarepaguá, tem uma comunidade aqui, Cacau, que é chamada Ilhas dos Porcos. Ilha dos Porcos. Nós tivemos lá, é uma calamidade, né? As pessoas vivem uma pinhada. Fica ali próximo à comunidade que chamam na Cidade dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, né? Próximo à comunidade, no fundo da comunidade do Coroado, né? Nós estivemos lá uma ocasião que você foi candidato já acho que uns 10 anos atrás, não tinha ainda essa parte lá, mas agora é uma comunidade próxima, atrás, no fundo também de uma comunidade chamada César Maia, aqui em altura ali de Camurim, que na verdade só foi colocado o nome e foi abandonado ali, né? Essa é a realidade. E ali existe essa ilha dos porcos que eles vivem próximo aos porcos mesmo, e dividindo o espaço, que é o único espaço que tem, foi feito palafitas ali de madeira, e nós atendemos ali com cesta básica, com o que a gente pode estar ajudando. Então, a forma de ajudar tem os números de telefone das nossas mídias, né, do Casa Cap, a IRVG, Igreja Batista do Recreio, Igreja do Recreio em Vargem Grande. Tem aí o Instagram da Igreja do Recreio também, você pode deixar o contato, chat, isso é muito importante também. Eu pergunto a você desenhou aí locais extremamente necessitados. O Estado contribui para esse projeto? O que o Estado ajuda para tirar essas pessoas da miséria? Você poderia falar um pouco sobre isso? Infelizmente, nós não temos ajuda do Estado, nenhuma ajuda, né? Nenhuma ajuda pública. São ajudas através da igreja e de pessoas que voluntariamente se doam, porque nós temos vários tipos de voluntários. Tem um voluntário que doa a parte financeira, tem os voluntários que doam alimentos direto, tem os voluntários que doam o seu carro para entregar as cestas básicas, porque, mediante a pandemia, nós não estamos fazendo aglomeração lá. As pessoas vinham cadastradas, e ainda estão cadastradas, mas elas recebem nas suas residências. Então, a entrega é domiciliar. Então, nós temos lá, aí pessoas doam o seu combustível, doam o seu carro, doam o seu tempo, pessoas que abrem mão de trabalhar nesse dia para poder estar com a gente lá. Tem pessoas que fecham o seu estabelecimento, porque ela é a única pessoa que trabalha. Então, assim, entre aspas, né, perde dinheiro
mas todos eles entendem que estão ganhando porque ajudam o próximo, né? Ajuda as pessoas. Então, nós não temos, Cacau, nenhum tipo de ajuda. Pelo contrário, a gente até ajuda, assim, porque a gente tem recebido algumas doações e alguns postos, né, de saúde que indicam para o CasaCap, e a gente tem podido ajudar pessoas da demanda que deveria ser do posto de saúde da prefeitura e que o CasaCap ajuda. Então, tem estrutura, tem psicólogo, tem médico que atende essas pessoas, dentistas. Sim, tem. São dois ante a... Hã? Tudo isso tem no CasaCap, essa estrutura para atender nessas áreas que eu falei, psicologia, Então, dentistas. nós temos lá 2 ambulatórios, né? São alguns dentistas que doam o seu tempo, como de forma voluntária, mas nesse momento nós estamos até nos preparando para voltar, mas não voltamos mediante a questão da pandemia, por ser dentro de salas fechadas, os atendimentos presenciais, nós estamos aguardando aí as autorizações, as liberações para que a gente volte. Mas nós temos lá dentistas, psicólogos, temos fisioterapia, tem clínico, tem várias especialidades médicas, né, lá, ginecologia, e nós temos um curso que nós estamos retomando de computação, ginástica, a escolinha de futebol, e nós temos tido várias ações. Da CasaCap, quantos metros quadrados tem o CasaCap? Ali são em torno de 15 mil metros quadrados, a área nossa ali, a área em Vargem Grande, né? E na rua Pedro Duarte, número 300, acesso pela Estrada dos Bandeirantes, próximo ali ao Ninho do Urubu, né? O pessoal, a pequena torcida do Flamengo conhece muito bem, e é bem ao próximo ao Ninho do Urubu ali, já bem no final de Vargem Grande, e nosso espaço ali, e tem sido uma utilidade muito grande. CasaCap é muito conhecido naquela região, e na verdade é o CasaCap / Recriar, que a nossa razão social a associação é Recriar. Pela Recriar que nós temos recebido as doações e temos podido responder, né, juridicamente. O nosso CNPJ, a razão social é a Associação Recriar. Na realidade, a demanda é muito grande. Hoje, nós sabemos que os batistas sempre trabalharam, os espíritas, os batistas e os católicos e outras entidades religiosas, trabalham muito essa área social. E parece até, se fosse juntar todo esse pessoal, eu acho que a contribuição é bem maior do que a do próprio Estado. Não é verdade? Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que eu não tenho dúvidas, embora a gente saiba que há um trabalho, né, existe um trabalho, mas a ação solidária das instituições religiosas, né, vamos dizer assim, ela é muito forte, Cacau, é muito forte e, como eu disse no início, anteriormente, são grupos que não fazem a questão de catalogar, né, ou de divulgar o que tem sido feito. A gente, às vezes, eu faço live também, a gente faz lives levantando donativos, às vezes para as pessoas saberem do que está fazendo. Por exemplo, agora, eu sei que você, quem já viu no meu Instagram, no meu Facebook, a gente está divulgando uma demanda que chegou para a gente, que é a questão da casa de uma senhora em Vargem Pequena, uma senhora que teve AVC, a dona Adriana, ali na Estrada do Bandeirante também, Vargem Pequena, chegou a nós essa necessidade, ela teve o AVC, com o seu lado direito parado, com filhos pequenos, o esposo foi embora, abandonou mediante a dificuldade dela, ela não tem um benefício, público, nós estamos tentando, inclusive até
né, passar a sua ajuda aí, que eu acredito que ela tem algum direito. Eu até me prontificaram a ver, né, levantar essa questão, mas já apareceram, elas não tinha teto, a casa dela não tinha laje, ela tinha só as vigas, chuva, ela mora dentro de um quarto, e nós divulgamos esse vídeo, e aí um irmão já deu o telhado, outro irmão está embolsando, o outro irmão vai estar fazendo a parte hidráulica, elétrica, né? Você mesmo já pontuou uma ajuda, e outros irmãos que têm buscado oferecer. Então, assim, são coisas que ninguém sabe, ninguém conhece, a gente não divulga. Então, eu imagino, assim como a gente faz, muita gente faz também. E não é a única casa que está sendo reconstruída. Com certeza. Lá tem feito nas comunidades essa ajuda de reconstruir e até mesmo construir, porque hoje as pessoas moram em lugares muito miseráveis. E a gente sabe que o Estado não tem a mínima vontade de ajudar. Eu acho que está na hora também da gente cobrar muito do Estado, cobrar muito do poder público essa posição. Não podemos só ajudar levando alimentos, é importante, e a igreja faz isso muito bem, mas eu acho que o Estado está descansado, as autoridades estão descansadas. Nós precisamos cobrar de uma maneira por toda, fiscalizar. Você sabe agora que, através da vinda da SEDAI, o Estado está recebendo mais de 12 bilhões de reais. Se a sociedade não ajudar a fiscalizar esse dinheiro, e há mecanismo para isso, esse dinheiro vai sumir e as benfeitorias não vão chegar. Você não acha que também as lideranças religiosas devem realmente cobrar do Estado uma posição mais direta para que a gente possa amenizar o sofrimento dessas famílias? Cacau, com certeza. E assim, a gente tem feito na medida do possível, porque como capelania hospitalar também nós estamos trabalhando também nos hospitais. Nós temos ali, ontem, como você está falando, eu estou lembrando, ontem, domingo, eu estava indo para a igreja e uma ligação veio de um vizinho ali da comunidade que veio pedir um socorro porque a sua esposa foi operada no hospital e ligaram para ele domingo à tarde dizendo da baixa que ele tinha que ir lá buscar, só que ele não tinha carro, não tinha nada e ela foi amputada, a perna dela amputada. E ele não tem carro, não tinha amigo, domingo de noite, e ela estava no Souza Aguiar. E aí ele foi lá pedir ajuda na igreja. E aí alguns irmãos se cotizaram porque pagaram Uber para ela vir. E aí foram lá para buscar a senhora, ela estava, e foi questionada exatamente sobre isso, sobre uma transferência, ou uma condição, ou alguma coisa que pudesse trazer. A pessoa foi a perna amputada. Então, nem todo mundo tem condição de tirar, num domingo à noite, o seu parente lá no centro da cidade para Vargem Grande, no final de Jacarepaguá. Então, são coisas assim que o Estado poderia ver. A gente tem toda hora a gente passando mal lá, e a gente recebendo pedido, a gente não consegue atender todos, liga para a SAMU, liga para a ambulância, e não tem ajuda. Então, assim, são os irmãos que às vezes levam, pessoas que às vezes nem são membros da igreja, e a gente vai. Então, assim, a igreja, as instituições, têm feito um trabalho fantástico, Cacau, fantástico. Eu temo quando eu vejo, assim, nos incomoda muito quando vem o discurso de querer fechar a igreja. O que a gente tem que ter é cuidado nas relações, como tem que ter cuidado no restaurante, cuidado no ônibus, cuidado no transporte público. Então, dentro da igreja, talvez seja um lugar mais fácil de manter o controle. Na nossa igreja, nós tem o álcool gel, tem o termômetro, medidor de temperatura, são cadeiras que afastam um do outro. Quando você impede a igreja de se reunir, você está quebrando a comunicação, né, e o ajuntamento de poder mobilizar essas pessoas
em prol da própria sociedade. Então, a gente, já que o governo, as instituições governamentais têm feito pouco ou insuficiente, que pelo menos busque a parceria com as igrejas. A gente tem tido notícia em São Paulo de algumas igrejas que receberam ajuda pública para poder estar realizando, principalmente o trabalho com dependente químico. Então, é uma preocupação muito grande. Por que a igreja consegue fazer e o Estado não? Para mim, falta boa vontade. Boa vontade política. Porque para você tirar um irmão de dentro da igreja no domingo à noite para ir buscar uma senhora com a perna amputada no Souza Aguiar, no centro da cidade, é porque teve boa vontade, né? Então, da mesma boa vontade que não tem quando precisa trazer ou precisa transferir a pessoa. Porque ela deu entrada próxima à casa dela, ela foi transferida para o Souza Aguiar, pelo menos transferir para uma unidade pública próxima à casa dela, para que ela possa, trazendo ali para perto, para a Barra da Tijuca, para o Lourenço Jorge, por exemplo. Mas não se tem boa vontade, não se tem um interesse para facilitar. Então, se puder complicar, é melhor, né? Infelizmente. Também há conhecimento que há um grande número de jogadores, de ex-jogadores, passando por dificuldades, e o Craque da Paz tem levado até cesta básica para essas pessoas. Fale um pouco mais sobre isso. Então, nós tivemos uma ação, ainda fazemos, mas tivemos o ápice na pandemia. Nós detectamos exatamente isso aí, como eu falei anteriormente, assim como são 3% jogadores de alto rendimento que conseguem ter um rendimento alto, né? Passando aí de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, aí chega a 1 milhão, são 3%. Mas desses 3%, muitos jogadores perdem muita parte depois que param de jogar. Assim como, lembra que eu falei que o futebol, pela sua democracia, ele consegue fazer da noite para o dia o menino sair de um salário mínimo para 100 mil reais, 50 mil reais. Mas isso tem uma conta que se paga, porque no final da carreira, quando ele perde o salário, e muitas vezes ele não empreendeu, e muitas vezes ele não investiu bem, ele viveu de salário os 15 anos da carreira. E quando o salário ele para de jogar, ele fica sem o salário, e muitas vezes ele não construiu patrimônio, ele não construiu um capital, ele não empreendeu nada, ele não desenvolveu essa questão, então ele fica em 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele perde tudo. Tem alguns nomes, Cacau, se eu disser para você que o cara está morando de favor, vocês não vão acreditar. Nomes aí conhecidos no nosso futebol. Não precisa eu dizer, porque a mídia já diz, né? Bem pouco tempo aí, nomes toda hora são ditos. Então, assim, isso acontece. Então, nós detectamos que no meio da pandemia tinha clubes pequenos, os clubes menores, eles estavam passando dificuldade para pagar os funcionários e também para suprir as necessidades de alguns atletas dos clubes menores. E aí nós, desse nossa nuvem de parceiros que nós temos, né, jogadores do Flamengo, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, até fora do Rio de Janeiro também, parceiros como o Zé Roberto, que ex-Palmeiras, né, o Tinga, que jogou no Internacional. Então, nós fizemos um projeto, fizemos uma campanha e levantamos recursos desses irmãos, desses parceiros, né, o Bruno Henrique, o Robson Caetano, o Rodrigo Caio, vários outros jogadores que nos auxiliaram, empresários, e aí nós levantamos cestas básicas e levamos aos clubes menores aqui do Rio. Fomos ao Bangu, ao América, Portuguesa, ao Olaria, e depois aos funcionários e também aos jogadores que estavam sem salários naquela época. E depois nós começamos a ir a projetos em comunidades, projetos com futebol em comunidades, atender famílias. E aí tivemos em muitas comunidades do Rio, alcançamos essas escolinhas, essas famílias que desenvolvem projetos, né, de futebol
escolinha de futebol em várias comunidades. E até hoje, né, volta e meia, tem necessidade de jogadores, ex-jogadores que pararam de jogar e que vivem uma situação difícil, porque, como já disse, perderam capital, perderam rendimento e não desenvolveram uma questão acadêmica, né, para poder desenvolver a sua vida profissional. E aí, infelizmente, alguns atletas têm tido essa dificuldade e a gente tem podido ajudar aí, Craques da Paz, tem podido ser bênção na vida deles aí, graças a Deus. Nós sabemos que as igrejas, de modo geral, hoje, tem muitos profissionais, médicos, psicólogos, advogados, nutricionistas, professoras de educação física. Eu queria que você fizesse um apelo, chamando essas pessoas que ajudassem essas comunidades, porque não só lá em Vargem Grande, mas apelar para que os profissionais que são evangélicos possam dar uma contribuição. Nós sabemos que muitos já fazem isso, mas a necessidade é tão grande que eu queria que você realmente fizesse um apelo para esses profissionais evangélicos que pudessem estar mais atentos para ajudar o nosso semelhante, porque as igrejas hoje estão cheias desses profissionais e, às vezes, alguns acomodados. E eu acho que seria um momento muito importante que todos nós pudéssemos estar mobilizados para estender a mão ao próximo. Eu sei que na área jurídica é uma necessidade muito grande. Na área médica nem se fala. A quantidade de pessoas hoje em busca de um psicólogo aumentou de maneira extraordinária. As pessoas estão doentes e nós temos hoje uma demanda muito grande que, às vezes, sobrecarrega aquele profissional que está fazendo. Precisamos ter empatia, precisamos ter um olhar mais evangelical para ajudar o nosso próximo. O que você poderia, nesses minutos aí finais, falar para o nosso povo a respeito disso? Então, Cacau, eu acredito assim, a gente, embora sejam mundos, né, por exemplo, a psicologia, vou te dar um exemplo, o mundo esportivo, ele tem sido cada vez mais específico na busca da performance, da auto-performance. Então, por exemplo, hoje você tem a busca, por exemplo, a medicina esportiva, a psicologia esportiva, né? Temos aí, inclusive, o que eu desenvolvo, né, a pastor de esporte, né? Inclusive, eu estou preparando um livro que é o Teologia de Esporte, que é exatamente nisso aí, trazer os princípios bíblicos numa linguagem esportiva. Então, o esporte, o esportista, ele tem um traço de perfil psicológico bem específico, né? São pessoas que conseguem resolver as suas situações, até por questões hormonais, né? A prática do exercício físico libera hormônios que cooperam com bom humor. Então, geralmente, os esportistas, os praticantes de esporte, biologicamente, organicamente, eles têm uma estrutura que beneficia, que facilita, né? Resistência à dor, com colisão de conflitos interiores. Então, o esportista ele tem essa facilidade. Então, as pessoas que vão trabalhar com o esportista, né, com o atleta no geral, eles têm que estar conhecendo essa questão, essa parte da anatomia humana, essa parte mesmo científica, para que possa poder contribuir um pouco mais. Mas, com certeza, é indispensável ferramentas, né, como não só na área social, mas na área profissional também, como médico, como os terapeutas, né, em vários ramos que existem, na questão de ortopedia, muito importante, né,
a área de sociologia também é importante, os advogados, nós temos aí vários conflitos de contratos, né? Cada vez mais, inclusive você sabe disso, existe o direito esportivo agora, porque, como eu disse, o esporte, as negociações estão cada vez mais específicas em relação ao esporte. Então, nós temos aí necessidade de ter pessoas que conheçam advogados que estão se especializando nessas causas esportivas, contratuais, porque os contratos, cada vez mais, eles têm sido muito específicos, né? Tem contratos aí, se você for ver, tem contratos que envolvem cobrança contratos profissionais, né, de jogadores, com número de cobranças de pênalti, cobrança de falta, né, tantos cartões amarelos. Então, quanto mais gols, né, números de jogos. Então, tudo isso são especificações que têm sido atualizadas e que os advogados eles precisam também acompanhar essas cláusulas, né? As leis que mudam, Lei Pelé, a lei dos agentes que são necessários, da FIFA, da CBF. Então, nós precisamos com certeza, né? Por isso que o nome é Craques da Paz, não só como igreja, como Craques da Paz, a gente precisa de todo segmento de profissional, ele é importante e carece, né, pode contribuir muito, cada um na sua especificação. Agora, nós já estamos chegando já quase no nosso final, são 50 minutos de bate-papo. Também seria importante hoje, o pastor Ricardo Pinudo, as igrejas estão cheias de universitários, pessoas que precisam de estágio, e é importante esses estagiários começarem a pensar e dar um pouco do que está aprendendo nessas nossas comunidades. O CasaCap tem uma estrutura grande, mas existem outras igrejas com estruturas de atendimentos e é fundamental que os nossos estagiários já começam a ter essa visão da contribuição, de servir ao próximo. Esse trabalho voluntário, em vários lugares do mundo, são trabalhos que têm um valor extraordinário. As pessoas estão fazendo isso, pessoas já aposentadas estão se dedicando a fazer esse trabalho voluntário. Aqui no Brasil, nós precisamos mais fomentar essa cultura, não só dos aposentados, mas dessa juventude que está chegando ao mercado de trabalho. Cada um dando sua contribuição, eu tenho certeza que nós vamos ajudar a amenizar o sofrimento dessa população tão sofrida do nosso estado, do nosso Brasil. E eu sei que as igrejas estão dando a sua contribuição, mas poderá fazer muito mais. Poderá fazer muito mais. Que nós estamos aqui para servir. É isso que ensina as Sagradas Escrituras. Estamos aqui para servir e não para ser servido. Eu queria que você desse aí sua palavra final para que nós possamos realmente continuar fazendo esse trabalho tanto necessário para a nossa sociedade. Cacau, eu não tenho dúvidas de que se todos os profissionais, né, os estagiários, isso varia, né, de cada cadeira, de cada ciência, né, de cada curso. Uns já liberam no segundo período, outros no terceiro, no quarto, no quinto. Mas se todos os universitários pudessem prestar esse tempo, às vezes um dia, dar um dia, uma manhã, né, na sua área, né, assistente social, médico, na área de advocacia, clínico geral, todos esses profissionais que pudessem, fisioterapeutas, né, tem uma área muito boa que é a área do TI, né, a área de computação, a área tecnológica,
de digitação, de digital, se cada um pudesse dar, eu acredito que não só iria desafogar o serviço público, né? A minha irmã é fisioterapeuta, por exemplo, ela atende em igrejas, e ela tem uma resultante muito bom, ele tem um resultante muito bom, até financeiro, cobra são preços populares, ajuda as comunidades, utiliza a igreja, muitas igrejas estão com seus templos, suas salas ociosas a semana inteira, só usa domingo para a escola bíblica dominical. E aí eu não falo só com os universitários, não, Cacau, eu falo com muitos pastores nossos, amigos que são igrejas de bairro, de comunidade, que abram as suas portas, abram as suas igrejas, abram os seus prédios, e para que sejam um veículo de comunicação de utilidade. Eu conheço igrejas enormes, com dezenas de salas, que só usam no domingo, e que poderia ser uma ferramenta muito útil para a sociedade. Chamando aí, a minha irmã atende em igrejas, fisioterapia, clínico geral, ginecologia, oftalmologia, geriatria, pediatria, então que poderia usar e não só desafogar o serviço público, como também trazer prática, porque esses universitários na comunidade, na classe D e E, que você vai ver a realidade, que você vai ter ali experiências, você vai pegar crianças com doenças, você vai poder ajudar, você vai poder detectar. Então, assim, a prática traz o conhecimento. Então, eu gostaria de incentivar não só os voluntários, não só os universitários, a estagiar nesses... Porque, às vezes, Cacau, tem um problema, a questão de documentação, de regulamentação. Às vezes, nem todas as igrejas, nem todas as instituições estão regulamentadas para credenciar esses estágios, né? Mas, como voluntário, ele pode ser voluntário, ele pode doar o seu tempo. Uma manhã, num dia de semana, vai dar um know-how para ele muito grande. Conhecimento não ocupa espaço. Ainda que ele não tenha um carimbo lá para poder credibilizar o seu estágio, mas ele vai ter um conhecimento muito grande, ele vai ter uma experiência muito grande, um know-how muito grande que ele vai ter, porque durante a faculdade, de repente, ele não tem. E deixar para ter esse contato depois que se forma, ele perde muito tempo. Então, é uma forma de utilidade, desafogaria muito o serviço público, que tem muita coisinha que enche, e às vezes chega lá, é um remédio, é um antibiótico que pode detectar, né? É um resfriado forte, é uma coisa simples que desafogaria o serviço público, vai contribuir para a experiência desses profissionais, ainda vai utilizar a igreja na comunidade, no bairro, com certeza. Pastor Pinudo, nosso tempo já se foi. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer esse tempo que você gastou aí conversando com os nossos internautas e dizer que é muito bom saber que há pessoas como você fazendo um trabalho tão importante, tão necessário às nossas comunidades necessitadas do nosso Rio de Janeiro. Parabéns e vamos em frente, porque há muitos desafios para nós. E Amém. Deus abençoe a sua vida e a vida de todos que participaram aí conosco. Muito obrigado. Valeu, Cacau. Tamo junto aí. Deus abençoe a todos. Amém. Fique na paz. Amém.